Então, bom dia. Olha, pedimos desculpa pelo atraso, este problema técnico. Pronto, eu sou o Johnny, sou patologista clínico aqui no LIS Médio Tejo. Sou responsável do setor da microbiologia e também, agora mais recentemente, coordenador da unidade local do PT-Cira. Esta aqui é a nossa interna do terceiro ano, é a nossa mais jovem, pronto, interna, não temos nenhuma depois disso. É a doutora Ana Helena, e portanto a apresentação vai passar mais pela doutora Ana Helena, ela é que vai fazer a maior parte da apresentação. Eu basicamente faço só aqui esta pequena introdução inicial e depois apresento em termos de laboratório aquilo que temos, em termos de equipamentos, e um pequeno resumo do nosso procedimento daquilo que é o tratamento das nossas amostras para pesquisa de tuberculose, Mycobacterium tuberculosis dentro do laboratório. O porquê de termos escolhido este tema? Como sabem, a tuberculose continua a ser uma das principais causas de mortalidade em termos de doenças infecciosas a nível mundial. Infelizmente, pronto, a OMS traçou metas bastante ambiciosas para 2035. Portanto, o desejo deles seria ter menos de uma incidência menor de 10 pessoas por 100 mil habitantes. O que para nós, em termos de país, é extremamente ambicioso. Nos últimos dados andávamos à volta dos 17 casos por 1000 habitantes, portanto será um objetivo bastante difícil de atingir. De qualquer das maneiras, acho que passa pela sensibilização das pessoas, dos profissionais de saúde e também da população em geral. Passa por essa sensibilização e as pessoas estarem atentas e, portanto, poderem fazer o diagnóstico o mais precocemente possível, rastrear os casos, os contactantes e, portanto, tentarmos contribuir para atingir essas metas, se for possível. Isto também nos preocupou porque nós, em termos, na patologia clínica, tivemos a sensação de que neste último ano houve efetivamente um aumento dos casos de tuberculose. Fomos fazer uma pequena estatística rápida e efetivamente houve um aumento, não era tão considerável como nós achávamos que era, mas de qualquer das maneiras é um aumento. Nos últimos dados que foram publicados pelo DGS também efetivamente, apesar de existir a nível nacional um decréscimo daquilo que era a incidência de tuberculose, aqui na nossa região de Lisboa e Val do Tejo houve um aumento efetivo do número de casos. Como atualmente temos uma grande população também imigrante, portanto, e pessoas que vêm de áreas onde a incidência é muito superior à nossa, e áreas muitas vezes, principalmente a África, onde a incidência de tuberculose multiresistente é considerável, acho que também nesse sentido faz sentido esta sessão. Pronto, e então passando para a parte da apresentação em si, passava então aqui a palavra à doutora Ana Helena. Vou fazer uma pequena introdução. Vou começar pela parte da epidemiologia. Queres chegar isto mais para cá? Então, em termos de epidemiologia, isto não passa. Tem que ser com... Assim passa. Não passou. Estou para baixo. Deixou não. de passar. Porque o rato se calhar passou. O rato está para ali. Estão muitos problemas. Ok, já está. Ok. Pronto. Em termos de epidemiologia, não passa. Eu passo daqui. Deixa estar. Eu passo com o rato, não há problema. Em termos de epidemiologia, estima-se que a nível mundial 1/4 da população esteja infectada e as estatísticas mais recentes da OMS indicam que no ano 2023 a incidência mundial de novos casos de tuberculose ativa tenha sido 10,8 milhões de casos, novos casos. Isto corresponde a cerca de 134 casos por 100 mil habitantes. Em 2023, estima-se também que terão sido cerca de 1,25 milhões de mortes devido à tuberculose. Já no nosso país, a realidade é muito diferente. Felizmente, os nossos números são muito inferiores. A incidência rondará os
16 casos por 100 mil habitantes, isto em 2023. Corresponde a 1.600 novos casos de tuberculose ativa, e também no ano 2023 terão existido 282 mortes. Salientar que 2 concelhos do Norte, Maico de Canaveses e também Penafiel, que têm incidências bastante elevadas, e também têm uma população, uma incidência de silicose pulmonar bastante elevada. E no Alentejo, Odmira também é um concelho com uma taxa bastante elevada, comparativamente com outras regiões do país. Agora vou fazer um pequeno apanhado da fisiopatologia, porque considero que seja essencial para entender a forma, o racional por trás dos testes de diagnóstico. A tuberculose, como já é do conhecimento geral, é uma doença infecciosa causada por bactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis, que inclui diversas espécies, estas que estão aqui apresentadas na tabela, sendo que a mais frequentemente implicada será mesmo a Mycobacterium tuberculosis. Em segundo lugar, temos também chamar a atenção para a Mycobacterium africanum, que a sua incidência é importante, principalmente nos países da África subsaariana ocidental. A transmissão desta doença é realizada maioritariamente por via aérea, através da inalação de partículas aerosolizadas. No entanto, a Mycobacterium bovis também pode ser transmitida através da ingestão de leite contaminado ou de produtos lácteos contaminados. Na nossa realidade não é muito frequente, é raro, porque consumimos produtos lácteos, a maior parte das vezes, ultrapasteurizados, mas nos países menos desenvolvidos, em vias de desenvolvimento, pode ser relativamente comum. E também terem atenção as populações mais rurais, podem consumir produtos caseiros que não tenham sido tratados. Em termos de reservatório, o ser humano é o principal reservatório deste complexo, destas bactérias. Embora também hajam outros reservatórios, nomeadamente mamíferos, e de salientar gado bovino e caprino. Relativamente à forma como se desenvolve a infecção, há inalação de partículas aerosolizadas. Estes bacilos são inalados e, se não forem retidos pelas defesas, pelas barreiras físicas do sistema respiratório, acabam por chegar aos pulmões e aos alvéolos, e são fagocitadas pelos macrófagos alveolares. Estes bacilos têm a particularidade de ter defesas, formas de evitar a morte intracelular nos macrófagos. E assim, o que vai acontecer é que os macrófagos alveolares vão recrutar mais células do sistema imunitário inato, e estas células, para além dos macrófagos e também de outras células apresentadoras de antigênio, nomeadamente as células dendríticas, estas células vão migrar para os gânglios linfáticos regionais e vão fazer a apresentação dos antigénios aos linfócitos desses gânglios linfáticos, e assim estimular a produção de resposta imunitária adaptativa. O que acontece
é que numa situação normal, numa pessoa imunocompetente, vai-se desenvolver uma resposta imunitária adaptativa correta e suficiente para conter a infecção. Estes linfócitos específicos vão migrar para o local de infecção e, juntamente com neutrófilos e macrófagos, vão formar um granuloma que vai conter a infecção naquela localização. Se a pessoa for imunodeprimida, tanto por doença ou por estar a fazer algum tratamento imunossupressor, ou doença propriamente dita do sistema imunitário, esta resposta não vai ser eficaz e a infecção não vai ser contida, e o que acontecerá é que haverá desenvolvimento de doença primária progressiva e pode inclusivamente dar origem a doença disseminada. No entanto, nos doentes imunocompetentes, embora a doença seja inicialmente contida e dê origem a uma infecção latente, a verdade é que basta haver uma diminuição da capacidade do sistema imunitário para poder haver uma reativação da infecção. E nessa situação podemos passar de uma infecção latente para uma infecção ativa, mais frequentemente com doença pulmonar cavitária, que é a forma com maior potencial de transmissão. Estima-se que cerca de 5 a 10% das pessoas com infecção latente venham a desenvolver infecção ativa. A infecção latente é um espectro e há que salientar também o facto de poder existir doença assintomática e, ao mesmo tempo, ter capacidade de transmissão dos bacilos. Por isso, há que ter em consideração que o facto de a pessoa não ter sintomas não significa necessariamente que não possa transmitir a doença. Lá está, porque pode existir uma doença com uma sintomatologia muito frustre ou então não ter mesmo sintomas. Quanto ao diagnóstico laboratorial de infecção latente, é essencial, é uma das formas mais eficazes de diminuir a incidência desta infecção, e só através do diagnóstico da infecção latente é que se pode instituir terapêutica preventiva. Existem 2 tipos de provas que se podem utilizar para fazer o diagnóstico de infecção latente. O teste tuberculínico, ou mais conhecida como prova de Mantoux, consiste na administração intradérmica da tuberculina, de uma tuberculina purificada, que é uma proteína, e se a pessoa já tiver sido exposta ao complexo Mycobacterium tuberculosis, desenvolverá uma reação de hipersensibilidade tardia, ou seja, os linfócitos específicos migrarão para a zona de administração, haverá uma infiltração linfocitária com a produção de uma induração após cerca de 48 a 72 horas. Normalmente, a medição do tamanho da induração é realizada às 72 horas. Este teste é muito económico, é uma das vantagens. Não necessita de infraestruturas avançadas, nem de equipamentos específicos. No entanto, tem um grande ponto negativo,
porque a pessoa tem que se deslocar 2 vezes, ou seja, uma primeira vez, numa primeira fase para a administração intradérmica da proteína e às 72 horas tem que se deslocar novamente para ser feita a medição. Pronto. Esse é um dos fatores a ter em conta, um fator bastante negativo. Depois, há a questão dos falsos positivos. Numa população como a nossa, em que a vacinação com a BCG até é bastante generalizada, é complicado, porque podem existir bastantes falsos positivos nas pessoas vacinadas com vacinação da BCG e também a infecção ou exposição por outras micobactérias que não tuberculosas pode provocar falsos positivos. Depois, claro, existem complicações decorrentes da técnica, infecção, hematoma, hemorragia, que podem também produzir um falso positivo. Por outro lado, também podem existir falsos negativos, principalmente nos doentes imunocomprometidos, nos recém-nascidos e também se a pessoa tiver tido uma infecção vírica recentemente ou tiver sido inoculada com uma vacina de vírus atenuado, isso também pode surgir um falso negativo. Relativamente, pois existe uma alternativa que é o IGRA. É uma prova em que se vai detectar a quantidade de interferão gama produzida pelos linfócitos T após a estimulação com antigénios específicos para o complexo Mycobacterium tuberculosis. Nós, no nosso laboratório, no SPC, utilizamos o QuantiFERON TB Plus, TB Gold Plus. É um método utiliza metodologia de ELISA e a pessoa só tem que se deslocar uma vez ao laboratório para fazer a colheita de sangue. Esse sangue, posteriormente, é incubado com estes antigénios específicos e fica é uma incubação de cerca de 16 a 24 horas e só depois é que se pode proceder ao teste propriamente dito, à análise. Tem várias vantagens, nomeadamente o facto da pessoa só ter de se deslocar uma vez, ao contrário do teste clínico, e a sua especificidade também é maior, logo haverá menos falsos positivos, principalmente no que diz respeito à vacinação com a BCG. Não há interferência com a vacinação para a BCG. Também existe menor interferência com as micobactérias não tuberculosas, embora estas 3 espécies que eu apresento aqui poderão provocar alguns falsos positivos, mas no cômputo geral a taxa de falsos positivos será muito, muito inferior. Também tem a vantagem de ser operador independente. É uma técnica muito mais objetiva. Por outro lado, comparativamente com o teste clínico, tem desvantagens. É um teste muito mais caro, muito mais dispendioso, é necessário equipamentos específicos de elevada tecnologia e infraestrutura laboratorial avançada. Isso, claro, num país ou numa zona com menos poder económico e que não tenha essas infraestruturas, torna-se muito mais complicado a realização deste tipo de teste. Podem existir também falsos negativos, mais uma vez no caso dos doentes imunodeprimidos e também nas crianças pequenas com menos de 6 anos. Tanto o IGRA como o teste clínico
há que ter em consideração que o que vão avaliar é a resposta, a existência de resposta adaptativa, resposta imunitária adaptativa contra os antigénios do complexo Mycobacterium tuberculosis. Logo, se a infecção for aguda, recente ou relativamente recente, isto poderá provocar falso negativo. Portanto, há sempre aquela necessidade de, há uma exposição, faz-se o teste, mas 8 a 10 semanas depois há que repetir o teste para confirmar. Lá está, porque inicialmente pode ser negativo, exatamente por se tratar de uma infecção aguda ou muito recente e não haver ainda resposta imunitária adaptativa. No caso do IGRA, existe, para além da técnica por dialisa que nós fazemos no SPC, existe também outra técnica, também IGRA, também vai detectar a quantidade de interferão gama produzida, mas por ELISpot. É o T-Spot TV, tem uma maior sensibilidade e é uma possibilidade a ter em conta nos casos em que o quantiferon é inconclusivo. É realizado no INSA, no Instituto Ricardo Jorge, e nós podemos pedir enviar as amostras para o INSA nessas situações que se justifiquem. Agora, relativamente à infecção latente, quem é que nós vamos rastrear? Em primeiro lugar, no caso de exposição a um caso infeccioso, um caso confirmado, e isso dependerá do nível de contagiosidade, de potencial de transmissão do caso infeccioso. Ou seja, se o esfregaço, o exame de microscopia direta, se nós formos a ver que existe presença de bacilos ácido álcool resistente na amostra, se tiver uma baciloscopia positiva, aí vamos considerar que será necessário rastrear pessoas que tenham tido uma exposição a esse caso de 8 horas cumulativas, no total, 8 ou mais horas. No entanto, se o exame direto, por microscopia direta, for negativo, a capacidade de transmissão será inferior, portanto, poderemos só incluir as pessoas que tenham estado 40 ou mais horas em contacto com o caso. Há, claro, exceções, no caso dos doentes imunodeprimidos e nas crianças pequenas com menos de 6 anos, mesmo que seja um contacto esporádico, há indicação para fazer o rastreio. Inclusive, na literatura, muitas vezes aparece como sendo possível 20 minutos de exposição e uma criança pequena pode apanhar, pode ser infectada. Por isso, depende muito tanto da carga de bacilos que o doente, o caso confirmado, está a expelir, como a imunidade da pessoa que vamos rastrear. Por outro lado, também é importante nos casos de candidatos a terapêutica biológica, é importante fazer antes do início do tratamento e de preferência antes da instituição de terapêutica imunossupressora, é importante rastrear, verificar se a pessoa tem infecção latente ou não, porque com a imunossupressão da terapêutica biológica ou mesmo da terapêutica não biológica, mas imunossupressora, poderá haver uma reativação, aumenta o risco de reativação. E, claro, anualmente, estes doentes, sobre estas terapias, se o rastreio inicial for negativo, há que fazer o rastreio anualmente. Os doentes com infecção por HIV,
é muito importante, tem um risco muito aumentado de vir a reativar a sua infecção latente. Também há particularidades no que diz respeito aos recém-nascidos de mães com tuberculose. Os profissionais de saúde também devem ser rastreados. Normalmente isso faz-se na consulta de medicina ocupacional. E outras pessoas em risco. Reclusos, pessoas que vivam em instituições, pessoas institucionalizadas, migrantes que sejam provenientes de zonas com uma elevada taxa de incidência da tuberculose, pessoas em situação de sem-abrigo, consumidores de drogas de abuso, depois também doentes com silicose pulmonar, que também é um fator de risco para a tuberculose, e também é aconselhado as pessoas, antes de iniciar a diálise, a fazerem o rastreio. De referir que só se rastreia quando se exclui doença ativa. Portanto, antes de começar antes de se rastrear, de se testar para infecção latente, há que excluir doença ativa com inquérito de sintomas e também com exame imagiológico, mais frequentemente com raio-x do tórax, mas em pessoas com outras, com patologia pulmonar, poderá ser eventualmente necessário a realização de TAC, nomeadamente pessoas com bronquiectasias, outras doenças estruturais. Particularmente nas pessoas com doença de Crohn, é importante fazer biópsias endoscópicas e colheitas para... Essas biópsias devem ser também enviadas para a patologia para fazer testes de amplificação de ácidos nucleicos e cultura, por causa do risco de tuberculose intestinal. Apresento aqui os fluxogramas relativos ao procedimento de rastreio de casos, de contacto com casos confirmados. Nas pessoas com 6 ou mais anos e que sejam imunocompetentes, o que está preconizado é fazer a colheita de sangue para IGRA. Caso seja negativo, o rastreio inicial deve-se repetir 8 a 12 semanas após a exposição, exatamente pelo facto de poderem existir falsos negativos numa fase inicial da infecção. Nas crianças pequenas com menos de 6 anos, o que está indicado é fazer o teste tuberculínico. No entanto, se após a repetição, 6 a 12 semanas depois, for negativo, também se deve fazer o teste, o IGRA, para confirmar que realmente não existe infecção latente. Aos doentes imunocomprometidos, há que fazer os dois. O que está indicado no manual da DGS 2020 é fazer o teste tuberculínico e o IGRA 8 a 12 semanas após o final da exposição. Relativamente à infecção ativa, existem 3 tipos de teste, 3 provas essenciais para o diagnóstico de tuberculose ativa: a microscopia direta, ou baciloscopia, em que nós vamos procurar numa amostra de expectoração a existência de bacilos ácido-álcool resistente. Nós, por norma, no nosso laboratório costumamos utilizar a coloração de Kinyon, que é um Ziehl-Neelsen modificado a frio. Eles aparecem a cor de rosa, são bacilos fininhos. Se uma pessoa estiver muito bacilífera, provavelmente vamos encontrar logo no primeiro ou segundo campo de grande ampliação. Se a pessoa estiver
muito pouco bacilífera, é possível encontrar só uma lâmina inteira e podemos estar muito tempo, até 1 hora, a ver a lâmina. Eles, por vezes, é muito complicado visualizar. Os testes genéticos, os testes de ampliação de ácidos nucleicos vieram a aumentarem muito a sensibilidade e têm a vantagem de nos dar também a resistência a certos antituberculostáticos. Por exemplo, nós, no nosso caso, no SPC, nós utilizamos o GeneXpert Ultra, que vem aumentar muito a sensibilidade comparativamente com o Primagen Expert, e procura também a resistência à rifampicina. Não procura a isoniazida, mas temos também disponível outro teste de biologia molecular, que é mais moroso e mais complexo, que também testa para a isoniazida. No caso do GeneXpert, é um teste muito rápido, em menos de 2 horas temos o resultado. E é um teste, este teste é o que tem maior sensibilidade dos que são recomendados pela OMS. Existem outros testes de outras casas comerciais, mas este é o que tem maior sensibilidade. Depois, o exame cultural. Classicamente utilizava-se o meio de Lowenstein. No entanto, o meio líquido atualmente é o mais utilizado, porque é muito mais sensível. E lá está, vai detectar o crescimento de micobactérias através da leitura automatizada de fluorescência. Ou seja, se houver crescimento, aumenta a fluorescência e o próprio equipamento avisa-nos que provavelmente haverá crescimento. É certo que muitas vezes há contaminações e isso vai demorar muito a saída do resultado. Normalmente, em 42 dias, teremos um resultado negativo para a tuberculose. Do exame cultural, obviamente. Mas, por vezes, é mais tempo. Demora muito mais. Relativamente aos critérios de diagnóstico da tuberculose pulmonar, nós podemos ter um diagnóstico confirmado e aqui há 2 possibilidades. Se o exame cultural foi positivo, o diagnóstico está confirmado, independentemente de termos a microscopia direta positiva ou a teste molecular, teste de amplificação de ácidos nucleicos positivo. Se o exame cultural for negativo, também podemos ter um diagnóstico confirmado se houver positividade na microscopia direta e também no teste de amplificação de ácidos nucleicos. Se tivermos apenas um destes 2, microscopia direta ou teste de amplificação, trata-se apenas de um diagnóstico provável, não podemos considerar um diagnóstico confirmado. Pronto, para isso teríamos que ter os 2 de cima ou então o exame cultural. Então, que amostras é que devemos escolher, quais são as mais indicadas para o diagnóstico na suspeita de tuberculose pulmonar? Nos adultos e nas crianças com 10 ou mais anos, a expectoração espontânea é a amostra de eleição. O que se faz é a primeira linha. O que se faz é a colheita de expectoração, idealmente 3 amostras, com um mínimo de 8 horas de intervalo, idealmente uma do início da manhã. O que se costuma fazer mais frequentemente é a colheita de 3 amostras em 3 dias consecutivos. Se a pessoa não conseguir expectorar, não tiver uma expectoração espontânea, pode ser induzida.
e será uma amostra, será a segunda linha. É preciso ter cuidado, porque requer equipamento de proteção individual, devido ao aumento do risco de transmissão. Se não houver realmente, mesmo assim a pessoa não conseguir expectorar e houver realmente necessidade de confirmar, houver uma grande suspeita, terá que haver progressão do estudo para uma broncofibroscopia e colher aspirado brônquico e lavado broncoalveolar. Na particularidade das crianças com menos de 10 anos, a primeira linha será o suco gástrico, o aspirado gástrico, e nessa situação nós alertamos para o facto de ser importante contactar sempre o Serviço de Patologia Clínica, porque o ácido clorídrico do estômago vai inativar, vai destruir as micobactérias. Então é necessário fazer a colheita para um contentor que tenha já o carbonato de sódio, uma quantidade específica, que é fornecido pelo Serviço de Patologia Clínica. A colheita que vai inativar o ácido, vai tornar o pH neutro e vai aumentar a sensibilidade depois no teste, na cultura, no exame cultural. A colheita deve ser sempre realizada de manhã, ainda em decúbito e com um mínimo de 8 horas de jejum. A colheita de suco gástrico, por vezes, também é necessária naqueles doentes demenciados que não conseguem expectorar, não é possível colher outra amostra. O suco gástrico será, portanto, a amostra de eleição nestas situações. Se não for possível obter suco gástrico, ou se for negativo, podemos sempre avançar para uma colheita de fezes. Atenção, o suco gástrico também devem ser colhidas 3 amostras em 3 dias consecutivos para aumentar a sensibilidade do teste. As fezes podem ser colhidas, nós não fazemos exame cultural, mas podemos fazer teste de amplificação de ácidos nucleicos. Está, inclusive, recomendado pela OMS, a realização dos testes moleculares em fezes. Mais uma vez, se não for possível fazer o diagnóstico com este tipo de amostras biológicas e a suspeita for muito elevada, teremos que avançar para uma colheita de aspirado brônquico ou lavado broncoalveolar por broncofibroscopia. No que diz respeito à suspeita de tuberculose extrapulmonar, vai depender da apresentação clínica. Na suspeita de tuberculose genital-urinária, terá que ser colhida uma urina, idealmente a primeira da manhã, e de preferência o volume total para aumentar mais uma vez a sensibilidade. Devem ser 3 amostras colhidas em 3 dias consecutivos e em contentor estéril. O líquido cefalorraquidiano e outros líquidos, líquido pleural, peritoneal, líquido sinovial ou pericárdico, outros líquidos biológicos, também podem ser colhidos na suspeita de tuberculose meníngea, no caso da colheita do LCR, por exemplo, e o mínimo será, a quantidade mínima será 3 mililitros em contentor estéril, mais uma vez. Também podem ser colhidos aspirados ou biópsias ósseas, ganglionares, biópsias intestinais, em contentor estéril, mais uma vez. Relativamente ao sangue, é colhido para
frasco de hemocultura específico, o de tampa vermelha. Qualquer dúvida podem sempre ligar para o Serviço de Patologia Clínica, mesmo em termos de requisitos de acondicionamento e de transporte. Agora, em jeito de resumo, aqui a questão para simplificar, para resumir, acho importante referir que uma pessoa pode ter migra e não ter infecção latente, ter já uma infecção completamente resolvida. Por outro lado, pode ter um migra positivo, não ter sintomas ou sintomas muito frustras e ter uma cultura positiva, normalmente de forma intermitente. E por isso pode haver transmissão do bacilo. No caso da doença tuberculose ativa, depois, se quiserem, eu posso disponibilizar a apresentação e também os artigos de onde retirei estas imagens, não há problema, eu até os tenho aqui. Neste caso da doença ativa, mais uma vez, podemos ter um migra positivo, mas se a doença for muito grave, o doente imunocomprometido, ou se a doença for muito recente, o IGRA pode ser negativo, um falso negativo. Para dizer que a infecção por tuberculose é um espectro e atualmente pode ser uma infecção latente, mas mais tarde pode vir a desenvolver, pode haver uma reativação e vir a desenvolver uma doença ativa. Ou, pelo contrário, o sistema imunitário ser capaz de debelar completamente a infecção e a pessoa não ter micobactérias viáveis. Mas continua a ter resposta adaptativa para o bacilo. Agora vou passar ao Dr. Johnny. Pronto, dado o avançar de hora. Isto era mais só para vermos o que é que tínhamos disponível aqui no nosso serviço de patologia clínica, para vocês também saberem o que é que tínhamos disponível, às vezes o procedimento, o porquê demorar tanto tempo. Pronto, basicamente vou tentar ser rápido, isto também não é só mesmo para mostrar os equipamentos. Basicamente ali estão aquilo que utilizamos em termos de equipamentos para a preparação dos exames diretos, o nosso aerospray, que é o nosso colorador, que utilizamos para o quinino modificado, que é basicamente um Zilnilson a frio, como disse aqui a Ana Helena. Também utilizamos a auramina, que é um tipo de coloração mais que utiliza fluorescência e, portanto, acaba por ser mais sensível e por nos facilitar o trabalho. No entanto, em amostras com por exemplo, respiratórias, tem muito muco, muito interferente, nós não conseguimos de todo, ou será muito mais difícil de utilizar este método de coloração, porque depois o muco também acaba por captar fluorescência e depois prejudica muito a visualização. Portanto, nessas amostras, como disse a Ana Helena, nós preferimos sempre a utilização da coloração de Quinion. Depois temos ali o nosso Gen Expert, o nosso micro-ondazinho pequenino, onde fazemos então o Expert Ultra, e depois temos ali o Elite Ingenious. Pronto, como disse a Ana Helena, a nossa única desvantagem do Ultra, ele só está validado para a espectração, apesar de podermos utilizar outras amostras, para pesquisa de ácidos nucleicos em outras amostras, nós habitualmente na nossa rotina só utilizamos mesmo para a espectração, porque é o produto para o qual ele está validado. Apesar da OMS, como a Ana Helena disse, até recomendar, por exemplo, para fezes, poder-se utilizar o Expert Ultra e para outro tipo de tecidos LCR, ou seja, para uma gama até bastante ampla de produtos está recomendado, mas depois a casa comercial, pronto, não validou para esses produtos ainda. Eu creio que fará parte do processo que eles validem para outro tipo de produtos também. A única desvantagem também é que só faz a pesquisa dos géneros de resistência da rifapicina. Nós habitualmente, quando temos algum Mycobacterium tuberculosis positivo, e mesmo que não tenha a pesquisa da rifapicina do género de resistência positiva ou detectada neste caso, nós avançamos na mesma também para fazer o Elite Ingenious, para pesquisar a resistência à isoniazida,
porque ao contrário do que se pensava, os casos em que não se detecta resistência à rifapicina, mas detecta-se a isoniazida, é mais frequente que o que se esperava e, portanto, ainda é em número considerável. A doutora Rita Macedo do INSA, uma apresentação dela, ela disse que poderia mesmo chegar a cerca de 10%. Pronto, e portanto ainda é uma coisa considerável e acho que é uma informação importante saber que o doente não tem género de resistência à rifapicina, mas tem a isoniazida, portanto já muda um bocadinho aqui a abordagem terapêutica, muito provavelmente. Pronto, em termos de cultura, basicamente, isto é só um pequeno quadro de resumo, não estão aqui os passos todos, mas é só também para vos explicar mais ou menos o porquê de às vezes demorarmos algum tempo ou de termos que juntar amostras. Pronto, nós recebemos as amostras efetivamente no nosso serviço e depois essas amostras, tudo o que não sejam fluidos potencialmente estéreis, ou seja, amostras respiratórias habitualmente não o são, têm que passar sempre por um processo de descontaminação. Basicamente aproveitamos as propriedades físico-químicas das micobactérias que são bastante mais resistentes nesses termos do que outras bactérias para eliminar as outras bactérias e efetivamente só deixar as micobactérias para crescimento. Isto tudo é um processo de descontaminação, concentração, e portanto é um processo moroso, demora algum tempo, tem bastantes passos, e portanto em termos de rotina laboratorial seria mais ou menos incomportável voltar a fazer uma amostra de cada vez e portanto temos que habitualmente juntar algumas amostras para compensar, digamos assim, o dia de trabalho da pessoa que vai fazer esse procedimento. Depois, no fim desse procedimento, então fazemos a lâmina, que é aquela lâmina que classicamente vocês veem que é o ZIL após a homogeneização. Habitualmente, também dependendo do produto, podemos fazer por ZIL ou por auramina, para facilitar também depois o nosso trabalho, porque como a Ana Helena disse, ver um ZIL muitas vezes pode demorar horas. E, portanto, se tivermos muitos, pode ser um dia inteiro de trabalho só para ver uns 10 dias. E, portanto, depois, então, inoculação, o produto final, concentrado, descontaminado, inoculação com o meio de enriquecimento e com o Panta, que é uma solução que contém bastantes antibióticos, também para não permitir o crescimento das outras bactérias, ainda assim muitas vezes escapam, e portanto habitualmente mais Cochrane positivo e assim, são os que escapam mais. Também creio que a cobertura desta solução, que é a Panta, que nós utilizamos até mais para gram-negativos, a polimixina B e para fungos também tem a fotericina B, pronto, e depois inoculação, então no nosso meio, que nós utilizamos o meio líquido, o padrão ainda continua a ser o Lavenstein-Jensen, mas nós utilizamos o Megit, que é um meio líquido que é igualmente bom e portanto tem alta acessibilidade na mesma para a detecção das micobactérias. Depois, quando a garrafa positiva, o que é que nós fazemos? Fazemos sempre então a cultura nos meios plásticos para ver se crescem as bactérias mais comuns no período respiratório e fazemos um gramo e um ZIL novamente. Depois então aí decidimos, se houver presença de contaminantes, voltamos ao processo. Daí a Ana Helena há pouco disse que isto poderia demorar mais de 42 dias, precisamente por causa disto. Se houver vários ciclos de contaminação, imaginem que há um tempo de positividade de 14 dias e está contaminada a amostra. Descontaminação novamente, voltamos ao início, portanto já pode demorar mais de 42 dias e portanto aí às vezes pode haver mais tempo. E depois também às vezes os colegas da pneuma ligam porque ainda não está o resultado, às vezes também tem relação com isto. Por exemplo, nós temos os nossos pedidos a fechar automaticamente para não ficarem abertos eternamente e pendentes, e às vezes como esse tempo é ultrapassado, o tempo que nós definimos, o pedido fecha e já não permite que o resultado seja introduzido no pedido. Portanto, não achem estranho, às vezes tem os doentes na consulta e em vez de estar lá o negativo, aparece pendente ainda, poderá ter relação com isso. E nós achamos que está tudo bem porque os negativos passam e portanto está tudo bem. Os homens têm que resolver isso não pode ser assim, os homens de informática. Não, nós temos um tempo que habitualmente, nós agora até aumentámos o tempo, nós tínhamos 60 dias, agora temos 90 dias, portanto de uma forma geral é suficiente, a não ser que tenha muitos ciclos de descontaminação. Portanto, por causa disto eu ia só falar de uma coisa, se calhar vocês estão a ter vontade de falar disso.
Não, mas é só por causa de uma coisa, e é o tempo de avisar. Se calhar temos que combinar só estou a falar... Sim, claro. Isto é importante, porque gostávamos que nos avisassem quando a cultura é positiva. É? Ok. Para o médico que está de serviço, ou para o médico e pode ser exame, para quem quer sabe, para nós transmitir essa informação. Para nós às vezes é um bocado complicado encontrar o médico que fez o pedido. Se pudesse ser para o secretariado. É? Por nós isso é simples. Se houver um número direto, nós não temos problema nenhum em avisar. É? Isso é só uma questão de falar com os nossos colaboradores. Sim, isso por nós é pacífico. Às vezes, em termos de resultados, pronto, isso também é um resultado crítico, como é lógico, uma cultura positiva. E, portanto, nós temos a obrigação de informar, isso está descrito até nós éramos um serviço certificado, tínhamos de ter uma instrução de trabalho para isso, e isso está descrito em instrução de trabalho. E, portanto, às vezes é difícil encontrar o médico. Nós às vezes paramos com essa dificuldade. Se houvesse um número direto... Vocês têm uma ferramenta que se calhar é mais legal e mais... Nós podemos mandar por e-mail também. Se nós podemos pedir-vos os e-mails e ficar associado ao utilizador do modulado... Está tudo no... Sim. Então, isso é mais fácil, não tendo uma pessoa, nós sabemos e conseguimos... Pois é, sabe, às vezes também essa questão pode ir para um mail de uma pessoa que está de férias ou... Vamos numa coisa mais fácil, para os dois. Secretariado e médico. Alguém assim é onde... Sim, ok. Por nós é pacífico. Mas eles também, o pedido de medicina vai para o secretariado e pode... Sim, mas nós habitualmente consultamos o processo, também não tem problema, e se ele já estiver no outro serviço, podemos avisar o outro serviço. Acho que isso, agora desculpa. Não. Nós também queríamos receber esse feedback, pronto, para melhorar o procedimento. Sabemos que não é ótimo e pronto, há sempre coisas a melhorar ainda assim. Pronto, nesta situação, depois nós avaliamos então a presença de contaminantes ou não. Se virmos que efetivamente há a presença de bacilos ácido-álcool resistentes, aí avançamos para fazer o nosso... Utilizamos um teste para pesquisa de antigénios de Mycobacterium tuberculosis, que é o MPT-64, e, portanto, se der positivo, nós damos como cultura positiva para Mycobacterium tuberculosis e, pronto, nós fazemos o TSA também já no SPC, está bem? Pronto, fazemos os antibacilares de primeira linha, só rifapicina, isoniazida, streptomicina, etambutol e pirazinamida. Pronto. De qualquer das maneiras, nós enviamos sempre para o INSA. A doutora Rita Macedo, também nessa apresentação que foi recentemente da tuberculose, ela quer que se envie pela questão da tipagem. O médico tem acesso a este TSA, não? Nós ainda não estamos a disponibilizar o TSA, ou seja, estamos a fazer estudo comparativo com o INSA. Nós habitualmente disponibilizamos o do INSA, apesar de nós fazermos o nosso. O timing também tem sido semelhante, portanto, ou seja, não tem existido grande vantagem de tempo, em termos de tempo, em relação ao TSA, mas nós fazemos cá já. Portanto, mas de atípicas ou de tuberculoses? Não sei. Sim, mas normalmente aparece. Sim, é assim, lá está. Demora muito tempo. Mas isso também tem a ver com o crescimento das micobactérias. Nos atípicos, nós temos, pronto, também tenho aqui, nos atípicos o procedimento é um bocadinho diferente, nós fazemos então o MTP e se for negativo, partimos para outro método de identificação que é o nosso MALDI-TOF. Pronto, tem um módulo de micobactérias e é lá que fazemos a identificação. Depois de termos a espécie. É um equipamento para identificação, pronto. É um maldoso. Exatamente, mais ou menos isso. Pronto, dá-nos muito jeito esse equipamento e, portanto, nós partimos para a identificação e depois de ter a espécie, então, enviamos só para o INSA para eles fazerem o TSA. Muitas vezes eles respondem que não fazem TSA para aquela micobactéria, não, que é isso que nós disponibilizamos. Nós temos que ter vários casos. Muitas micobactérias. Sim, inclusivamente eu já pedi a lista das que eles não fazem. Eles disseram, nós vamos lhe mandar, ainda não mandar. Vocês identificam, é com grau de certeza? Não, o MALDI-TOF ou seja, o MALDI-TOF que é esse equipamento. É espectrometria de massa. É espectrometria de massa, mas aplicada à microbiologia.
E aquilo basicamente tem a grande vantagem dele não dar identificações erradas. Ou seja, aquilo é um espectro de proteínas específico para cada bactéria. Portanto, ou seja, ele não se engana. Se houver um bocadinho do espectro que não encaixa, ele não dá identificação. Ou seja, ele nunca vai confundir uma bactéria com outra. Isso é quase uma impossibilidade. E, portanto, isso dá-nos essa segurança de afirmar que aquilo efetivamente é aquilo. É que vocês identificaram uma agora há pouco tempo muito rara. O mundo está descrito bem em 100 casos. Pois, acredito. Nós até, por acaso, tivemos agora umas quantas que nunca tinham aparecido. Peregrino. Sim. Sim, mas esta foi identificada em 1950, não é? Por acaso. Vocês fizeram uma net. Pois. Uma net. Antiga. Pois, aquilo. Pronto. E basicamente, em termos de procedimento, assim, de uma maneira geral e muito simplificada, é isto que nós fazemos no nosso laboratório. Também aceitamos sugestões de melhoria. A baciloscopia, quanto tempo é que demora uma baciloscopia? A baciloscopia é um exame de emergência, portanto, habitualmente é rápido. Quanto tempo? É assim, desde que a amostra chega ao laboratório, é corar e ver, portanto, 3 horas, diria. Que é o tempo de corar, a partir do momento que chega ao laboratório. Laboratório em tomada. Sim, mas nós temos tido aqui muitos casos em que estamos muito tempo à espera da baciloscopia. Não pode acontecer. Eu acredito nisso e muitas vezes tem a ver com o transporte, está a perceber? Tempo, mesmo quando já está lá, pois demora tanto tempo. A partir do momento em que chega, basicamente é corar. Às vezes pode haver erros na recepção do produto e às vezes a etiqueta vai mal colada, percebe? Nós temos em que ligamos e que já está lá em tomar, não é? Mas de amostras não espectração, se calhar, não é? Espectração. De espectração. Espectração. Amanhã e nós ao final do dia ainda estamos à espera da baciloscopia. De espectração não será todo normal. Só poderá haver essa situação se a amostra, ou seja, a amostra é pedida a espectração, se não for colada a etiqueta de BK direto, o técnico eventualmente pode receber a amostra e não se aperceber que aquilo tem BK direto. Que nós ligamos à espera de uma baciloscopia. Ligamos de manhã e depois voltamos a ligar à tarde. Se for preciso ainda há um terceiro telefonema. Era essa a minha questão e por isso é porque demora tanto tempo, tem demorado muito tempo ultimamente. Pois, isso é algum lapso, porque assim não é suposto, é um exame de urgência. É? Claro que não, isso não de todo. E ainda por cima sobre um telefonema a pedir, ou seja... ligamos para si. Sim, à vontade. À vontade. E pronto, é assim, não é mesmo suposto isso acontecer, pode ter sido algum lapso e até agradeço saber disso, pronto. Tentar falar com as pessoas, tentar melhorar isso. Porque lá está sendo um exame de urgência, às vezes pode ter relação com essa questão dos transportes, mas se a amostra já lá estava, não é suposto que isso aconteça de todo. Porque assim, a amostra estando em tomar é questão de fazer a lâmina, corar e visualizar. Portanto, diria que 3 horas é um tempo aceitável para isso tudo. Mas eu tinha só outra questão, não sei se posso já estou... Sim, força. Este também era só a questão dos painéis. Eu tenho aquela questão, e como temos também audiência online, a questão das 3 amostras e 3 dias, as guidelines mudaram. Sim. Pode foi aquela lista das 8 horas. De 8 a 24. Para facilitar. Sim. E é isso que está recomendado, é? E às vezes estão à espera depois no outro dia para fazer nova colheita e isso já não... Não, desde que tenha esse intervalo de 8 horas. Uma delas deve ser de manhã. Sim. É o ideal. É isso, mas o que está recomendado é de 8 a 24 horas. Muitas vezes, numa situação de urgência... É para facilitar, 2 num dia. Mas um bocadinho, 2 no dia. Já fala até menos tempo. Pois. Sim, eventualmente até poderá ser. É só mesmo para garantir que são diferentes, digamos assim. Como às vezes estão à espera de mais uma terceira amostra, às vezes é a dificuldade numa terceira amostra, acho que é importante realçar isso, pelo menos 2 e sim, às vezes até pode ficar resolvido na primeira e já não há necessidade de... Sim, se identificar logo na primeira... Mas é mais para termos a certeza em termos de cultura. E deixa de ser. Temos que estar Sim, aí nós também acabamos por perceber... Isso já é no acompanhamento. Mas que
efeito da prática funciona da mesma maneira. Sim, no controle de tratamento, não é? Ou seja, controle do tratamento, da efetividade da, digamos. Depois quem é que leva a amostra à noite? Se fizeres a colheita de manhã, tudo bem. Mas a questão já não precisa. Por isso é que eu estava a dizer, há guidelines que não falam desta questão das 8 horas. É uma colheita em jejum e depois passado 1 hora, 2 horas pode ser nova colheita. A professora Raquel Duarte já fala nisso, percebe? Passado umas 3 horas. Precisa ser. Será que a demora no exame direto tem a ver com o pedido? Ou seja, quando cada pessoa pede expectoração, pede micobactérias só e não vai ali e põe a cruzinha no exame direto. Mas Quando se pede micobactérias, e quando se pede micobactérias, não é? Eles fazem sempre, vão fazer sempre a lâmina, não é? Mas, sim, após a homogeneização. Mas é que é após a homogeneização e não antes. Não, é antes não vemos, se não tiver pedido. Pode ter a ver com isso. Portanto, imagina se eles percebem na urgência de antes, não pedem, não vão ali ao bar direto. E é por isso que. Se eles não meterem, se não estão a pedir. Vai fazer a homogeneização. Nós não vamos ver. E portanto demora mais tempo. Sim, aí pode ter relação com isso. Se eles não pedirem baciloscopia direta, nós não vemos. Não faz sentido então ter micológico. É fungos. Pronto, mas estou a dizer porque muitas Micobactérias. Micobacteriológico. Imagina, bacteriológico e micobacteriológico. Porque imagina, um doente vai à urgência e não está a pensar a cabeça em tuberculose. Ok, quer dar uma expectoração e depois de repente, mas isto pode ser uma tuberculose. Ok, queremos exame direto. Mas não foi pedido exame direto. Pois aí é adicionado a posteriori no laboratório. Não sei se é assim. Não, mas isso aí pode ser uma justificação, sim. Está de expectoração. Quanto à biologia, não aparece só, mas aqui estão no micro. Micológico e esse bicho. Micobacteriológico. Normal tem lá mesmo. Estão repetição do mesmo. Micológico é fungos, micobacteriológico É de micobactérias. micobactérias. E BAE e o. Queria que tivesse noutra localização. Não faz sentido neles. Não, era o que estava a dizer. Nós fazemos sempre, mas ou seja, após a concentração e a descontaminação. Sim, nas outras amostras fazemos sempre também. Ou seja, nós só fazemos baciloscopia direta quando pedido mesmo. É cultural, é o cultural, o exame cultural. Sim. É o cultural. Vocês têm aqui nos pedidos, onde diz outras provas, diz baile direto, Zilnilson, expectoração. Exatamente. Vocês têm. Na urgência não tem. Na urgência é diferente. Nós, no nosso perfil, quando entramos, ele é genérico em geral, já aparece mesmo lá a vaciloscopia. Porque aqui estamos a entrar dentro da micro. Aqui é no painel da microbiologia, basicamente para internamento. Nós, por acaso, já tem lá, mas na urgência, se calhar, era importante pôr logo quando dentro, pôr a vaciloscopia. Na urgência tem aqui o modulado. Tem. Eles até só têm mesmo baciloscopia, eles não conseguem pedir mais nada. Mas, se calhar, assim, não deve ser rápido. Os da UOM, por exemplo, utilizam este painel da microbiologia. Aí é que se calhar fazia sentido pôr. Também dá para ter resultados. Na UOM, por exemplo. Sim, na UOM está assim. Ou seja, este também aparece. Este da micro aparece na UOM, mas, por exemplo, na urgência de medicina interna já não aparece este. Pronto. Se o doente não deve internar, não. Pois é isso, na urgência em si, depois eles internam na UOM para. O doente internar, Sim. Eu acho que deve haver muitos pedidos por defeito. Por exemplo, a partir do momento em que há uma expectação e depois o colega suspeita que até pode criar então a baciloscopia. Há este processo então de homogeneidade demora mais tempo? Sim. É assim, pronto, era isso que estava a tentar justificar um bocado. Aquilo é um processo muito demoroso. Tem muitos ciclos de concentração, centrifugação, adição dos componentes, da descontaminação, da acetilcisteína para desfazer o muco. Aquilo é um processo um bocado demoroso. Habitualmente demora quase um dia inteiro a fazer. E, portanto, nós, para não estar a fazer uma amostra de cada vez, temos que juntar um volume de amostras considerável para justificar, porque aquilo ocupa-nos um técnico que habitualmente temos dedicado à parte das micobactérias um dia inteiro, digamos. E, portanto, para o técnico? Nós agora temos muitos pedidos mesmo. Nós não temos tempo. Sim, e faz todo sentido. E agora, aliás, a nossa, não é só uma, mas temos técnicos dedicados a isto, eles têm trabalho, não digo todos os dias, mas quase dia sim, dia não,
O micro tinham trabalho. das micobactérias atípicas só dá para as atípicas? Não, nós para já ainda não temos nada em termos de testes de amplificação de ácidos nucleicos para atípicas. Estamos a ponderar adquirir, mas para já não temos. Temos mesmo só o Malditoff, mas aí tem que ser a partir de cultura, nunca a partir da amostra. Portanto, há sempre esse lapso de, às vezes as atípicas dependem, se for acessos, por exemplo, cresce mais rápido, mas há delas que demoram muito mais tempo a crescer do que uma tuberculose. E, portanto, estamos sempre dependentes disso, às vezes a identificação só ao final do mês. Pois é isso, às vezes pode demorar até um mês até termos uma identificação de uma atípica. Mas é mesmo, pronto, lá está, é do procedimento. Isto aqui era só para ver os painéis. Realmente eu não meti aqui o da urgência, porque também só tinham lá a baciloscopia. Eu não sabia que a pneumo tinha um painel específico com estas questões da microbiologia. Pronto. Mas isso aí pode-se rever. Podem me contactar também, se tiverem sugestões em termos de painel para melhorarmos as coisas também. Isso resolve-se, não tem problema nenhum. Pronto, e depois aqui, era só por causa até do TV Spot das crianças, não é tanto, era mais para o pessoal da pediatria, assim, eles às vezes também têm dúvidas como pedir. É assim, quando tiverem alguma coisa que não encontrem num painel, podem sempre fazer o pedido por aqui, no painel do exterior, outro parâmetro, especificar depois em observações, TV Spot, criança, e pronto, é colher nos tubos de perinatalite e mandar para nós mandamos para o INSA e fica tudo tratado. Pronto, e os nossos contactos. É preciso terem atenção a questão. E estes são os da micro, mas podem sempre utilizar contactos diretos. Online, se alguém quer dizer. Sim. Pois. Num destes dois números, habitualmente costumam atender sempre só. Se alguém. Já perguntei, já escrevi aqui. Pois nós não ouvimos, não é? Não, sim. Ouvirem não, o texto é que não tem. Alguém está a escrever. É a doutora Emília. Sim. Partilha. A doutora Emília vai por cima. Eu não consigo ler daqui. Então não sei passar aqui. Eu estou a pensar em coisas. Não é bom. Estou a pensar, mas não nada bom. Ok, vou passar aqui. Direto fazemos sempre. Pois, exato. Estava aqui até a nossa colega da patologia clínica que está em Abrantes. Pronto, eles fazem lá o exame, eu por acaso esqueci-me dessa parte também. O exame direto, a baciloscopia direta, sendo um exame de urgência, é feito em Abrantes até às 17. Pronto, depois é que vem para tomar. Isso também já facilita um bocadinho. Sim, Pronto, portanto, até às 17 horas a doutora Emília está lá, que é a colega da patologia clínica de lá de Abrantes, e portanto ela vê, depois das 17 é que tem obrigatoriamente que ir para tomar, e aí estamos um bocadinho mais dependentes do transporte. Mas se for uma situação de urgência, o transporte serve para isso e chama-se transporte de urgência, não tem problema nenhum. Está isto que já pus. Ótimo. Está tudo? Deixa desligar o comentário. Não, Já temos. Não havendo mais nada. Não, acho que não está aqui a haver mais questões. Depois também, se houver questões, podem sempre ligar para a microbiologia. Sim. Mandar e-mail ou ligar para mim diretamente. Não. Está bem, já estou a ver.